seja bem-vindo a mais um episódio do Vida e Atitude. Que bom que vocês estão aí para acompanhar a nossa programação de hoje. A minha convidada hoje é uma linda, maravilhosa que está aqui, é a Marília Lara. Ela é uma das editoras de Ministérios Pão Diário e ela veio aqui para a gente bater um papo aqui sobre a vida cristã dos jovens. Então a gente convida você para acompanhar aí esse bate-papo. Marília, querida, seja bem-vinda. Oi, Clarice, muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês hoje. Ótimo, sabe que fazia tempo que eu queria que você viesse aqui do Vida e Atitude, isso mesmo, porque o assunto é importante. Como é legal quando a gente pode falar sobre a vida dos nossos adolescentes, a vida dos nossos jovens no contexto da vida cristã. Como é bonito ver, eu acho lindo, acho maravilhoso quando eu vejo os jovens adorando na igreja ou lendo com um livro na mão, né? Lendo ali alguma coisa a respeito de Cristo, o que nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Da mesma forma, por outro lado, triste quando a gente vê que o jovem não tem o interesse de ter uma vida com Cristo. Mas isso tudo eu penso que pode ser uma construção. E por isso que você está aqui hoje para nos trazer um pouco esse cenário. Como que você vê, você como editora de Ministérios Pão Diário, que está ali trabalhando realmente na edição de obras maravilhosas, né, que Pão Diário lança a cada pouco. Eu creio que você pode nos trazer um pouquinho um panorama de como que você vê esse cenário. Mas antes, para o pessoal te conhecer melhor, conta aí para o pessoal o que mais que você faz, como que é a sua vida no seu dia a dia, rapidinho assim para o pessoal te conhecer. Bom, uma apresentação então. Meu nome é Marília Lara. Eu moro aqui em Curitiba já há alguns anos, mas o meu sotaque me denuncia que eu não sou nascida aqui. Eu me mudei para Curitiba quando eu era criança, de Brasília. E eu sou casada há uns quase 10 anos, esse ano vamos para 10 anos, tenho um garotinho de 4 anos, o Heitor. E tenho trabalhado com Ministérios Pão Diários nos últimos 2 anos. Então tem sido uma fase bem bacana, mas trabalho também como intérprete de Libras, né, com ministérios com surdos, e gosto bastante de ler. Então para mim poder trabalhar com uma empresa, uma companhia que produz literatura e literatura cristã é um privilégio, porque junta aquilo que a gente gosta demais de fazer, que é a leitura, é o texto, com a nossa fé, com o que a gente acredita. Então dá um senso de propósito muito grande, assim, né? E isso é bem legal, bem especial também. Que legal, Marília. Então você é a pessoa certa para o nosso bate-papo e o assunto que vamos ter hoje aqui. Como que você vê a questão dos jovens atualmente? Bom, você ainda é jovem, né? Você ainda é jovem e você também pode falar do seu próprio estilo de vida, do seu próprio exemplo. Como que você vê isso? Eu entendo que cada fase da vida vai ter a sua beleza e os seus desafios, né? Então se você pensa na infância, na juventude, na vida adulta, numa experiência de vida mais madura, né? Em cada uma dessas etapas a gente pode viver coisas muito especiais com o Senhor Deus mesmo, com a igreja, nos nossos relacionamentos. Só que cada uma dessas fases traz os seus desafios próprios e é dessa maneira com a juventude também. Então é um momento da vida que você tem um ganho de autonomia muito grande, né? Se você compara um adolescente com uma criança, começa a descobrir o mundo, descobrir os lugares, a descobrir novas perspectivas, a sua própria opinião sobre muita coisa. E isso é muito empoderador, é muito potente, mas também pode ser muito assustador às vezes e muito desafiador, né? A gente sabe que as pessoas jovens, quando entrando ali na adolescência, e é uma coisa que você começa a ter que lidar com novas incertezas, novas inseguranças, né? E é engraçado, eu falo assim, parece que eu não tenho nenhuma insegurança mais, mas é que é uma coisa que é característica mesmo desse momento, né? Dessa redefinição de muita coisa. Então, você poder ter todas esses questionamentos, esses novos momentos de vida, e nisso você ter o fundamento de saber que a palavra de Deus é firme e constante, que o Senhor Deus está contigo e pode te orientar em todas essas novas mudanças. Isso é maravilhoso. E é isso que a gente busca, como você falou, em Ministérios Pão Diários a gente tem diversos produtos, diversos recursos, né, voltados para a pessoa jovem, nesse sentido de poder
apoiar ali os nossos adolescentes e nossos jovens para que os conflitos dessa fase possam ser também apoiados ali pela presença da Palavra de Deus. Uhum. É porque nem sempre é fácil, acaba sendo um desafio para o jovem, para o adolescente principalmente. Então, voltando aqui um pouquinho na adolescência, eu lembro muito bem que quando eu era adolescente eu questionava muito, sabe? Há um questionamento, mas o porquê do porquê. E aí a gente chega para os pais e pergunta, pai, mãe, por que isso? Por que aquilo? Por que Jesus, por exemplo, permite o sofrimento? Né? Alguma coisa assim. E muitas vezes os pais, eles não têm as ferramentas, né, certas ali naquele momento, e na minha época era pior ainda, porque era, né, um pouco mais para trás, né, sou mais velha que você. Então, assim, era difícil para os pais explicarem certas perguntas, responderem a nós, as crianças, os adolescentes e até os jovens de antigamente, né, questionavam muito, como questionam hoje mais ainda, hoje há mais questionamento vindo agora para os tempos atuais, porque se tem muita informação, né? Então, de repente, aquela informação, será que bate? Aí, o que eu percebo? A diferença, né, de quando eu era lá adolescente e agora vendo depois as minhas filhas crescendo, Marília, eu tenho 2 filhas, né? Vendo as minhas filhas também vindo com os questionamentos parecidos, sabe? Uhum. E às vezes também eu não tinha as ferramentas certas para respondê-las. E a gente procurava ler a Bíblia, estudar e tal, fazer devocional, mas faltava algo. E hoje, graças a Deus, isso mudou e nós temos bastante informação. Com a questão da internet, não é mesmo? As mídias sociais e os livros que, graças a Deus, continuam. Porque, gente, eu sou apaixonada por livros. Ela também, viu? Ela é editora, né? Você está no caminho certo, né? Você disse que é apaixonada por livros. Eu sou uma privilegiada. Olha, eu não sou editora, mas eu vou te falar que eu amo livros. E eu sou daquelas que gosta mesmo de folhear o livro, de marcar, de fazer anotação. Mas voltando aqui para não perder o foco da conversa, a gente vê que o tempo foi passando, né? E pode-se perceber o questionamento que continua com as crianças, com os adolescentes e os jovens também. É claro, porque estávamos falando aqui nos bastidores, não é mesmo? As famílias, acontece em todas as famílias, elas são todas, muda de endereço, não é mesmo? Sim. Muda de endereço, mas os questionamentos são os mesmos. E as fases da vida, né? As fases, é aquela fase da adolescência que ele quer saber tudo, acha que é o dono do mundo, né? Eu achava que era dona do mundo quando eu era adolescente. Depois você fica jovem e acha que já sabe tudo também, mas não. Então é importante a gente trazer esse pensamento de que nós precisamos ter algo para nos ajudar como ferramentas. Como que você vê essa questão das ferramentas para trazer mais perto um estudo bíblico, um devocional para os jovens? Eu entendo, como a gente até tinha falado agora há pouco, que uma característica muito forte da juventude é a potência, né? É a força que a juventude tem para fazer o que eles decidirem fazer, né? A Bíblia vai falar que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E a flecha é uma coisa que, quando está na direção certa, vai longe e vai muito bem e atinge o seu alvo. Quando eu penso nos nossos recursos que equipam o jovem na sua jornada com Deus, com informação de qualidade, com informação organizada de uma maneira que ele compreenda, eles podem ajudar nesse direcionamento, né? Para que o jovem ele possa colocar toda essa garra, toda essa vida que ele tem voltado para aquilo que é o propósito que Deus colocou para ele. E como que ele vai acessar isso? Como que ele vai encontrar isso? É na palavra, é através de relacionamentos significativos, iluminados pelos princípios da Bíblia, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num livro de qualidade, num material que ajude o jovem a criar hábitos devocionais, de oração, leitura bíblica, de estar com a sua comunidade, de servir na igreja, né? Isso tudo ele funciona como como um organizador, talvez. Ele vai ajudando você a achar esse caminho, né?
de servir aquilo que Deus colocou no teu caminho, como jovem, nessa etapa da vida. Legal, só que muitas vezes você já ouviu algum jovem dizendo assim, mas eu tento ler a Bíblia e eu não consigo, eu leio, mas eu não entendo. Agora, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa bem jovem mesmo, e essa pessoa falou assim, mas eu leio, não entendo. Daí então, a importância, né, de trazer materiais e recursos para que possa guiar essa pessoa à Bíblia, talvez para ler direto num contexto, né, que ela possa entender, porque às vezes a pessoa lê também só um pedacinho, né? Ela não lê o contexto todo, lê um versículo e aí não consegue entender, mas eu sempre aconselho assim, leia até o final, leia o capítulo inteiro de preferência. Aí geralmente eu aconselho a ler ali os evangelhos, né? Primeiro, né? E o Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois ir para os outros, mas depende muito da pessoa também, ela tem essa dificuldade, esse questionamento, por isso é importante ter algo, ou ter um devocional que guie, que leve a pessoa para um entendimento e para uma leitura direcionada, né, até de acordo com um assunto. Sim. E falando nisso, o Ministério Pão Diário tem lançado materiais riquíssimos, recursos maravilhosos que eu chamo também de ferramentas, porque para mim funciona como ferramentas poderosas para, de repente, evangelizar alguém ou para ajudar alguém que já conhece a palavra, mas que está meio assim, com muitas, surgindo dúvidas na vida dessa pessoa, porque à medida que os problemas vão aparecendo, né, as lutas vão aparecendo, as pessoas, mesmo que elas já conheçam a Cristo, principalmente o jovem, né? Ele tem assim um questionamento de vez em quando, e inclusive quando ele vai para a faculdade, quando ele entra na universidade, dependendo, né, do curso que ele vai fazer, ou das companhias, ou da influência que ele vai ter, muitas vezes o questionamento aumenta. Sim. Então, por isso a importância de ter um material, de ter um recurso que te ajude ali no dia a dia, porque é diário. Com certeza. Não é mesmo? Esse estudo precisa ser diário. Com certeza. E é um desafio muito grande, porque durante a infância você tem bíblias para a criança, com linguagem adaptada. Quando você chega na adolescência, muitas vezes é a primeira experiência de leitura do texto bíblico puro, né? E a gente tem essas barreiras de compreensão, né? O texto bíblico não foi escrito ontem. Ele foi escrito ao longo de séculos, então muitas vezes o contexto histórico daquilo é um pouco difícil da gente acessar. A própria linguagem, a versão bíblica que você escolhe para ler, às vezes também pode atrapalhar essa leitura. Então é tão importante que a gente consiga, já da infância e adolescência, construir esse hábito, e aí entra a literatura cristã como essa ferramenta para ajudar. E depois ajudar na construção desse hábito mesmo, né? Diário, porque você precisa se alimentar diariamente, você precisa tomar banho, escovar o dente diariamente, você precisa ter práticas devocionais de busca do Senhor, de leitura da Bíblia e oração continuamente também. E como mesmo você comentou, quando a gente entra na faculdade, parece que é um novo ciclo, é uma nova abertura para novos questionamentos. Então, se eu já vinha ali há uns 5 anos questionando a autoridade, e eu falo isso no sentido mais positivo possível de questionar a autoridade. Não estou falando que adolescente é irritável ou irritante e que não se submete, não. Mas é quando ele começa a perceber coisas novas e a questionar mesmo. E se ele tem respostas satisfatórias sobre quem é Deus, ele consolida isso no coração dele. Então, o adolescente já vem desse caminho de descoberta, de questionamento, e quando você entra na universidade, isso se intensifica. É um novo degrau, né? E por isso que a gente tem buscado em Ministério Pão Diário dar esse suporte mesmo para os nossos jovens, adolescentes, para que eles possam construir e levar esse hábito, até mesmo para que o Senhor preserve, né, essas pessoas ao longo de todas as suas vidas. A gente sabe que muita gente também toma a decisão de seguir o Senhor na adolescência. Muitas vezes é o primeiro convertido da sua família. Por onde que eu vou começar a ler a Bíblia? Por onde que eu vou começar a me aproximar desse texto? Então, a gente pensa no que a gente tem desenvolvido para esse público daí também, né? Como que a gente pode pegar um jovem que cresceu na igreja, não cresceu na igreja, já leu essas histórias, não conhece nada disso, e como que a gente pode ajudá-lo para que o Senhor vá cuidando dele desde o início da sua vida, porque a vida é muito longa, então que ela seja toda orientada pelo Senhor, né? E aí a gente pensou, até a gente estava
queria te mostrar um recurso que a gente desenvolveu agora, que acabou de chegar nas lojas. Maravilhoso. E que tá tão lindo isso daqui, Clarice. Meu Deus, é o Spurgeon, Estudos Bíblicos para Adolescentes e Jovens. Gente, olha esta capa, até me permita mostrar Claro. aqui também para minha câmera, eu quero aproximar bem aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, gente, esta capa. Será que só a capa já não chama a atenção de um jovem ou de um adolescente, né? Olha, é um guerreiro aqui na capa, Sim. maravilhoso. Deixa eu mostrar esse outro aqui que você trouxe também, né? Esse aqui tem o Spurgeon na capa, é uma obra de Spurgeon. Isso. Na verdade, são as duas capas do mesmo livro. Essa é uma capa dura, né? Que vai ficar bem protegida na mochila que vai para a escola. Mais macia. Essa é a nossa capa Tipo couro. Ela é macia. Mas o conteúdo é o mesmo, mas você vê como você observou, né? Ele tem aqui a questão da ilustração, ele tem essa lombada colorida, para justamente ser algo que na prateleira da livraria ou na prateleira da sua casa, na mesinha de cabeceira, chame a atenção do adolescente, porque ele é bonito, né? O adolescente precisa disso, Sim. de algo que salte aos seus olhos, que chame a atenção. Exatamente. E a gente buscou trazer aqui, bom, como você pode ver no título, né, Spurgeon, né, Estudos Bíblicos para Adolescentes e Jovens. A gente buscou trazer aqui essa sabedoria, né, do Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX, e trazer isso de uma forma que possa servir para ajudar os nossos jovens na compreensão do texto bíblico e também na sua prática devocional, né? Então, esse livro, ele nasceu a partir de demandas que foram observadas por alguns líderes de jovens, né? No ministério que eles exerciam, sobre quais eram os questionamentos que os jovens traziam, como a gente estava falando agora há pouco, né? Quais eram as suas dúvidas, as suas lutas, e como a gente poderia responder essas questões a partir do texto bíblico. Então, ele é organizado em 6 sessões que vão falar sobre as demandas dos jovens. Então, vai falar, por exemplo, lutando contra a tentação, desejando a pureza cristã, lidando com a vida como ela é, vencendo a ansiedade, relacionamento com Deus, relacionamentos interpessoais, que são todos temas muito importantes, né, eu não digo só para o jovem, mas a partir da juventude, com certeza, né, e cada um deles tem um estudo, cada um desses temas, ele é um cluster, ele é um conjunto de alguns estudos bíblicos do Spurgeon associados aqui ao texto bíblico, uma contextualização, para que justamente essa linguagem seja também mais compreendida pelo jovem. Que bacana, e achei legal isso que você falou, que foi feita até aí uma pesquisa, né, com alguns jovens e adolescentes, e isso traz dúvidas reais, questionamentos reais e assuntos que vão interessá-los, não é mesmo? Assuntos que eles já vão ver aqui no sumário e já vão dizer, puxa, mas isso aqui é que eu sempre quis entender, eu sempre quis saber sobre isso, né? Então, é muito interessante esse devocional, gente, esse estudo bíblico. Ele tem 50 e poucas, né? 52 devocionais, é isso? É isso mesmo, são 52 estudos, o que dá um estudo por semana. Então, ele pode ser feito individualmente, de repente ele pode ser feito por um grupo de jovens de uma igreja, talvez. Se você é líder de jovens da sua igreja, se você é um pastor de uma igreja, talvez seja um material que você possa recomendar para os seus jovens para fazer a leitura coletiva. Todo mundo, cada um tem a sua cópia, talvez, ou tem um para aquele grupo, e a gente faz, ao longo da semana a gente discute, né? São 52 semanas, cada estudo vai trazer o texto bíblico, ele traz a leitura bíblica. Então, às vezes você não tem a Bíblia na mão, né? Mas você tem o livro e aqui está transcrito o texto bíblico, uma sessão de contextualização, algumas perguntas para começar essa reflexão, aquecer os motores, que eu brinco. E aí, na sequência, ele entra no texto do Spurgeon com a linguagem aproximada para o jovem. A gente não mudou o texto, mas às vezes uma troca de palavra aqui, uma nota de rodapé ali, né? Para deixar essa leitura mais acessível. Uma oração, que muitas vezes serve como um modelo para a nossa oração, né? Às vezes a gente está aprendendo a orar, né? Isso foi uma das demandas que veio aqui desses líderes de jovens. Olha que interessante. Muitos dos nossos adolescentes se sentem inseguros para orar em voz alta. Muitos dos nossos adolescentes não sabem falar com Deus. Então a gente colocou algumas frases que podem servir como esse modelo da oração desse jovem. Eles trazem desafios. A cada semana tem o desafio da semana. Ah, que legal. Que são desafios que envolvem compartilhar a fé,
compartilhar a fé com um colega de escola, um colega de faculdade, ou de repente liberar perdão para alguém que tenha te ofendido, compartilhar nas suas redes sociais um vídeo curto, um Reels, falando sobre a sua fé, né? Então ele traz esses desafios para esse engajamento maior mesmo do jovem. E a gente estava falando agora há pouco, né, que alguns conflitos são constantes, algumas características da juventude são constantes, mas existe ali o cheirinho, a cor de cada época, né? E uma coisa que a gente identifica hoje na nossa geração, muito presente, é a questão das mídias sociais, do mundo digital e o mundo não digital cada vez mais integrados. Isso foi uma coisa que a gente buscou trazer nesse livro. Cada estudo termina com uma seção bônus, que traz um QR Code, que você lendo com o teu celular te remete para algum conteúdo digital. Fantástico, eu vou até mostrar aqui, gente, olha, é muito legal. Olha só, tem o QR Code aqui, ó, você pode ver aqui, ó, tá vendo? Olha, acho que a câmera conseguiu mostrar. É muito interessante isso que você falou, porque assim, é um passeio que eles fazem pelo livro. Então, você falou lá da reflexão, né, das perguntas para refletir, o texto bíblico, o desafio da Semana Jovens Adora, e aí fecha com o que eles amam. Aliás, todo mundo adora, né, porque faz parte da vida agora. Sim. De todos nós. O que é? Ir para as mídias sociais, faz parte. Sim. De nossas vidas, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar com um livro na mão, que é algo que, olhando assim, parece, puxa, um livro, né? As pessoas ainda leem, né? Leem muito. Leem muito, e tem jovens que gostam mesmo de também rabiscar o livro, mas aí ele tem a oportunidade de ir lá e lançar o seu desafio nas redes sociais. Eu achei, assim, sim, fantástico, e eu preciso dizer, assim, parabéns para vocês que editaram esse livro, parabéns para a Deise Fontoura, né, que é a editora, né, a Deise Fontoura, a pessoa que fez digamos assim, coordenou a edição desse livro. Você também participou de uma forma muito especial, fazendo toda a revisão, é isso? Me mesmo. Conte como é que foi revisar um livro tão maravilhoso desse. Fala sério, você voltou lá na sua juventude, lá nos teus 17 anos? Olha, quando eu tinha 17 anos, não tinha um material legal como esse. Eu falei, puxa, como teria sido bacana, né? Porque isso aqui nasceu da demanda de alguns líderes de jovens. Então, ele é muito voltado para o jovem, então ele vai ter esse aspecto da multimídia, do online integrado, o que é uma coisa super presente, como você falou, um livro na mão e um smartphone na outra, né? Ele tem espaços para você escrever, então ele tem esse aspecto bem experiencial mesmo, você está lendo, está escrevendo, anotando, ele é bonito. Eu achei esse livro muito lindo, ele tem ilustrações originais feitas para o livro. Você não vai encontrar em lugar nenhum, né? A gente tem um ilustrador na nossa equipe, o Gabriel, um rapaz extremamente talentoso, e ele fez essas ilustrações para cada seção do livro. Então a gente teve ali esse conflito, essa questão que você tem poucas fotos do Charles Spurgeon, poucos retratos dele, né? Uhum. Mas aqui o Gabriel... Vou mostrar uma aqui, ó. Quando sim. Você vai falando, eu vou mostrando aqui, ó. Olha que interessante. Realmente chama bastante atenção. Sim, e a gente buscou... A ilustração. Com certeza, a gente buscou colocar essa narrativa épica, né? Então você tem esse guerreiro que está na capa dura, ele aparece ao longo de cada uma das sessões no miolo do livro. E a gente buscou colocar, o nosso ilustrador, ele foi olhando as imagens do Spurgeon e imaginou como seria o Spurgeon adolescente. E a gente tem aqui uma reconstrução, né, de um Spurgeon adolescente também. Que legal. Então isso foi muito bacana, né? O Spurgeon, ele começou o ministério dele aos 16 anos. Começou muito jovem. Ele começou muito jovem, porque o jovem tem força, o jovem tem energia, e é isso que a gente quer que os nossos jovens alcancem também. Então você me perguntou da minha experiência trabalhando com esse livro, eu me senti extremamente privilegiada de poder ter acesso a esse material que é tão clássico, por um lado. Você está falando aqui de texto bíblico, você está falando de texto de sermões do século XIX, que foram... Sermões não, devocionais, eles foram pensados nesse modelo devocional, né, de leitura particular, diária, refletindo no texto bíblico, mas também ele é tão contemporâneo, né? Uhum. Porque ele traz assim, esse frescor, assim, né? essa novidade dessa organização que ela é inédita. Isso aqui foi construído aqui por Pão Diário Brasil, então a gente não tem esse texto em outros
esse texto só está aqui, ele não está ainda em outras línguas. Então, eu me senti tendo acesso assim a uma preciosidade em primeira mão. Que né? maravilha! Então quer dizer que ele é exclusivo. Sim. Ele foi feito primeiramente aqui no Brasil, ao contrário de algumas obras que Pão Diário lança, que às vezes é lançado primeiro, é isso? Nos Estados Unidos e depois aqui? Sim. É isso, me corrija se eu estiver errada, mas esse então é exclusivo aqui do Brasil, ele foi feito aqui primeiramente. Com certeza, ele Que tem um obra cheirinho verde-amarelo, eu diria. Olha Ele só. nasceu nosso aqui, né? Aqui no Brasil, sim. A gente tem também títulos que são traduzidos, muitos do inglês, alguns de outros idiomas também. Mas esse aqui, ele nasceu aqui com a gente. E isso eu já fico muito imaginando, bacana. Marília, que esse livro aqui, as pessoas vão querer que traduzam para outros idiomas também, né? Sim. Eu imagino isso, sabe? Fico aqui pensando que esse livro ele vai abençoar a vida de tantos jovens e adolescentes que muitas pessoas vão querer em outros idiomas também, porque ele é muito maravilhoso. E vocês estão de parabéns, né? Os editores todos ali, toda a equipe de edição, que sempre trabalham com tanta dedicação em Ministérios Pão Diário, sempre trazendo aí lançamentos incríveis, né? Para todas as idades. Porque Pão Diário tem muitos lançamentos, né? Sim. Ele está com o lançamento desse ano com vários recursos em várias áreas, para várias idades. Então, precisa conhecer. Olha, você inclusive que está nos assistindo aí, entra lá em pãodiario.org, entra lá também no Instagram. O Instagram do Pão Diário é Pão Diário Oficial e saiba todos os recursos que existem aí para você poder aprender mais de Deus, para poder ensinar mais seus filhos e você jovem para poder também aí tirar todas as suas dúvidas e questionamentos. E realmente essa obra ela vem para edificar a vida dos jovens, eu digo das famílias também, né, dos pais, porque muitos pais vão também poder ter, de repente, ou dar de presente para os seus filhos. Certamente. Então, é um livro, assim, muito dinâmico. Sim. Ele vai abençoar, de certa forma, muitas famílias. Essa é a nossa esperança. Eu acredito que sim. Ele é um livro... Ele é o meu xodó. Eu tenho muito carinho por esse recurso. E a gente tem buscado realmente poder servir as famílias, a juventude, as diferentes faixas etárias, né? Como você comentou, a gente tem recurso para crianças, para adolescentes e jovens, a gente tem o nosso trabalho junto com a rede universitária também. Então, você pode procurar também o aplicativo do Pão Diário Universitário, se você ter ali acesso no seu smartphone a devocionais pensados por jovens, para jovens também, sobre as questões que a gente enfrenta dentro da academia, né, e nessa vivência de universitário, de jovem, mas também seguindo ao longo dos outros grupos, né, porque a intenção é essa, é poder servir a todas as pessoas que puderem ter acesso a esses materiais, para que eles aproximem cada um de nós da Palavra de Deus e do próprio Senhor, né? Que maravilha! Olha, Marília, só tenho a te agradecer por você ter vindo hoje aqui, para a gente ter esse bate-papo gostoso, descontraído, falar aí sobre a vida do jovem e a vida cristã, que não é uma vida fácil, né? É uma vida desafiadora e é para todos. Mas graças a Deus que Ele nos dá esses recursos e que podem aí ajudar a todos nós. E então agora é só usufruir dessa bênção. Com certeza. Poxa, eu que agradeço o convite. Para mim foi um privilégio estar aqui com você hoje. Obrigada, minha querida. Deus abençoe. Parabéns a todo o Ministério Pão Diário. Bom, o nosso programa de hoje vai encerrando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo aqui com Marília Lara, aqui no Vida e Atitude. Seja abençoado através dos recursos de Ministérios Pão Diário. Acesse o nosso site, pãodiario.org. Entre lá, né? Eu já falei aí para você, vou repetir para você guardar aí, ó, e seguir lá o Instagram, né, do Ministério Pão Diário, que é Pão Diário Oficial, tá? Lá você vai ficar sabendo do aplicativo que Pão Diário tem, dos cursos de capelania, vai também entender como funciona o ministério e tudo mais, e, claro, poder adquirir os materiais e os recursos. Eu deixo aqui um beijo carinhoso para você e até o nosso próximo Vida e Atitude.